Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando hoje nossa quarta aula da disciplina de exames contrastados, nossa aula de revisão. Na aula de hoje, a gente vai rever, vai tentar fixar o conteúdo, os pontos mais importantes dos 6 exames contrastados que nós estudamos durante a disciplina. Então, para vocês que estão com alguma dúvida, que ainda não pegaram algum ponto, e também para entender o que eu vou exigir na prova, a aula de hoje ela é muito importante. Como eu disse, eu vou tentar resumir um pouco aqueles pontos mais importantes, porque não tem como um aluno ou um profissional saber tudo em 4, 5 aulas, com 1h30, 2 horas cada. Então, eu tento sempre repetir alguns pontos, porque para mim, enquanto estudante, eu aprendo mais fácil assim. Então, a repetição me faz aprender mais fácil. Então, eu imagino que seja assim também para alguns alunos. Por isso que alguns pontos importantes eu fico sempre frisando, repetindo várias vezes. Então, às vezes o aluno está achando, você já disse isso, de novo está dizendo isso, sim. Mas essa repetição, ela causa o conhecimento, o aprendizado em cima daqueles pontos. Como eu disse, não dá para aprender tudo, não dá para saber tudo. Nem eu sei tudo, nem ninguém sabe, mas pelo menos os pontos importantes, porque aí vocês conseguem fazer o desenvolvimento da resposta, do conteúdo. Então, na aula de hoje, a gente vai ver os pontos principais dos 6 exames contrastados. Eu vou dar uma revisada nas últimas 3 aulas, começando aqui pela primeira aula. Então, hoje é nossa última aula assim, de conteúdo, né? Próxima quinta-feira é aula, mas é a apresentação do seminário de vocês. E na sexta-feira já é a prova. A prova eu já finalizei, inclusive já enviei hoje, porque a gente envia, né, para a escola, para eles passarem para o sistema. Então a prova de vocês eu já enviei hoje. A prova só vai ter 2 questões. Eu tinha dito que teria só uma, mas hoje eu adicionei outra. Então a prova só vai ter 2 questões. É muito importante, dos 6 exames que nós estudamos, vocês saberem alguns pontos principais. Como eu disse, não dá para saber tudo, mas o que eu vou exigir na prova, e o que independente de prova, o que é importante para vocês, enquanto estudantes e futuros profissionais, saberem. O nome do exame, claro, o que aquele exame estuda, sabendo o que aquele exame estuda, qual a via de administração, ou seja, como o contraste entra no organismo para estudar aquela região do corpo, qual o meio de contraste, qual a substância utilizada para aquele exame. Então, esses são os pontos principais. O nome, o que o exame estuda, a via de administração e a substância, né, o meio de contraste utilizado. E eu vou querer que vocês coloquem, cada exame que nós estudamos tem alguma observação. E eu quero que vocês coloquem ao menos uma observação, além desses pontos todos que eu já citei, pelo menos uma observação de cada exame. Seja, por exemplo, uma indicação, a indicação vocês já colocaram, né, porque é o que o exame estuda. Vocês colocam uma contraindicação, ou um preparo do paciente, alguma informação relacionada a esse exame, só o médico pode administrar o contraste. Não, esse exame é contraindicado para pacientes que tenham isso. Então, eu vou cobrar na prova que vocês coloquem, além desses pontos, o que é nome, né? Nome, o que é via de administração, substância e pelo menos um detalhe a mais. Ou uma contraindicação do exame, ou um preparo do paciente. A prova vai ser no mesmo estilo da anterior, ou seja, prova subjetiva, né? Prova, o pessoal antigamente chamava prova de escrever, né? Então, vocês vão ter todo aquele campo para digitar, para escrever, e aí, posteriormente, eu vou corrigindo. Não tem a pena de escrever, porque, como vocês já viram, quando falta algum detalhe, eu coloco incompleta. E não sei se vocês sabem, na plataforma, eu tenho um problema que, pessoalmente, eu não tenho. Por exemplo, a prova, como eu disse, ela só tem 2 questões. Ou seja, uma questão vale 2 e uma questão vale 8. Então, por exemplo, essa questão que vale 2, eu não consigo dar para o aluno, por exemplo, 1,5. Então, ou o aluno ele tira 0, ou tira 1, ou tira 2. Eu não tenho as casas decimais para quebrar, porque presencialmente vocês vão ver,
eu quebro muito a casa decimal, porque erro ortográfico, algum erro de palavra, só que aí eu não vou tirar um ponto por isso. Tiro um décimo, dois, coisa assim. E na plataforma, no sistema, eu já até falei com o Fábio, a gente falou até com o pessoal do site, eles falaram que, a princípio, não tem como, que estão estudando a forma de adicionar. Então, não tem a pena de escrever, porque se vocês deixarem completo, vocês não vão perder 2 décimos ou 5 décimos. Vai perder um ponto, porque eu não consigo fazer essa quebra da casa decimal, da vírgula. E outra coisa que eu queria falar, já desde antemão, já que na quinta apresentação, escrevam com suas palavras. Escrevam com suas palavras, certo? Não pegue do Google, não. Não pegue da apostila, não. Escreva o que vocês entenderam. Vocês não vão ficar reprovados, não. Vocês vão fazer o seminário, vocês vão fazer a prova, não vai ficar reprovado, não. Então, por mais que não fique, talvez, com 10, com 9, mas escreva com suas palavras, pelo menos tente. A prova não é 2 horas, eu vou tirar 1 hora para tentar fazer com minhas palavras. Se eu não conseguir, eu vou jogar no Google aqui, ou senão eu pego toda a apostila, dou Ctrl+C, Ctrl+V, o professor não tem o que fazer, porque a minha resposta está certa. Mas pelo menos tire pelo menos 1 hora para você escrever com suas palavras. Tente escrever com suas palavras que eu vou ficar muito feliz. Por mais que tenha erro de português, por mais que você não lembre de uma palavra, coloque o que você entende. Deixa eu ver. Histerosalpingografia. Eu não lembrei o nome sobre histerosalpingografia, não. Mas eu lembro que é o exame que estuda o útero. Pronto, coloque. Então, coloque com suas palavras que, para vocês também, enquanto estudantes, vai ser muito melhor para a fixação do conhecimento. Então, a gente começou, na primeira aula, a disciplina de exames contrastados, com um conceito que, na verdade, vocês já conheciam, que é aquele conceito que nós trouxemos da disciplina anterior, que foi a meios de contraste. Então, a gente aprendeu... Só aceitar uma pessoa aqui. Então, a gente aprendeu que exames contrastados são aqueles exames da radiologia que utilizam alguma substância de meio de contraste, né? Utiliza algum meio de contraste para demonstrar, para estudar, para dar um destaque a determinada estrutura. Então, como a gente já vem falando, já vem estudando, algumas regiões do corpo aparecem de maneira muito fácil nos exames por imagem, mas algumas outras regiões, elas quase que não aparecem, seja porque elas estão muito próximas, uma por cima da outra, né, a chamada sobreposição, ou então porque ela tem pouca densidade, ou seja, ela é fininha, como, por exemplo, nossas veias. Então, alguns órgãos, algumas regiões do corpo não aparecem nos exames por imagem. Então, para o médico estudar essas regiões, ele solicita um exame com a utilização de um meio de contraste. E aí isso é chamado de exames contrastados. Outro ponto importante que nós aprendemos é um equipamento que é chamado de radioscopia. Não cometam esse erro. Às vezes, na hora da prova, de um trabalho, que eu pergunto... Porque a primeira pergunta eu não vou dizer, mas a segunda é: fale sobre os 6 exames contrastados que nós estudamos em aula. Aí, às vezes, o aluno ele não lembra dos 6, lembra só de 5. Aí, o que é que ele faz? Ele coloca radioscopia, porque ele lembrou. É importante dizer que radioscopia não é um exame. Radioscopia é um equipamento, é uma máquina. É um equipamento que ele tem a capacidade, tem a tecnologia de mostrar a imagem em tempo real. Então, como vocês veem, ele tem um formato de arco, por isso que na parte médica é chamado de arco cirúrgico, porque ele é utilizado muito em cirurgias, principalmente cirurgias cardíacas e ortopédicas. Então, o arco cirúrgico ele tem a capacidade de demonstrar o interior do paciente. Só que, em vez de demonstrar em formato de foto, aquelas imagens fixas, que é o que nós vemos, por exemplo, no raio-x, nós temos uma foto. A radioscopia, ela consegue mostrar a imagem em formato de vídeo, ou seja, em tempo real. Então, a característica da radioscopia é essa. Consegue mostrar imagens em tempo real do interior do corpo humano. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a radioscopia é uma tecnologia muito utilizada em exames contrastados. Então, a grande maioria dos vídeos que nós estudamos são imagens de radioscopia.
É o que é chamado de equipamento de fluoroscópico ou fluoroscopia. Então, são imagens em tempo real, o que acaba aprofundando muito mais o estudo. Então, radioscopia é um equipamento que mostra imagens em tempo real, utilizado tanto na radiologia, quanto na medicina, quanto na área industrial. Então, em alguns exames, algumas estruturas elas aparecem com facilidade. Então, nós temos aqui nessa imagem, uma radiografia de tórax, né? Onde algumas estruturas elas aparecem com facilidade, como, por exemplo, os arcos costais, que são as costelas. Então, a gente vê aqui a clavícula, as costelas. Por que a clavícula e as costelas aparecem tão fácil? Porque elas são ossos, e ossos, eles são hiperdensos, ou seja, tem muita densidade, aparece com facilidade. Algumas outras estruturas, como, por exemplo, o pulmão é o que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo de vocês, pretinho. Esse pretinho, o ar, ele é chamado de hipodenso, ou seja, ele não tem densidade. Então, esse contraste entre o hiperdenso, que é muita densidade, que é o osso, e o hipodenso, que é pouca densidade, que é o ar, gera esse preto e branco na imagem. Mas em muitos órgãos do nosso corpo, tem também uma classe que é chamada de isodenso. Isodenso são órgãos que estão numa tonalidade de cinza e que acabam não aparecendo na imagem. Por exemplo, aqui no lado esquerdo de vocês, dessa radiografia de tórax, nós temos também alvéolos pulmonares, brônquios, bronquíolos segmentares, mas veja que eles não aparecem. Por quê? Porque eles não têm densidade suficiente. Para eles conseguirem ser estudados, é necessário fazer um exame com contraste. No caso aqui dessa imagem, é uma bronquiografia, onde o paciente ele vai broncoaspirar o iodo, e aí vai ser realizado o exame. Inclusive, é devido a esse estudo que popularmente essa região do corpo chama-se de árvore brônquica, porque se vocês verem esses bronquíolos pulmonares, que eles vão servir para ajudar a filtrar, né, nos ajudar a respiração, formam-se como galhos parecidos como galhos de árvore. Então, por isso que algumas pessoas chamam popularmente de árvore brônquica, certo? Então, aqui é um exemplo de um exame contrastado. Aqui também nós vemos outro exame, inclusive esse exame aqui dessa imagem nós estudamos, né, que é a venografia, lembra? Venografia ou flebografia. É o exame contrastado que estuda as veias dos membros superiores e inferiores. Nessa imagem, nós estamos estudando as veias dos membros inferiores. A gente consegue ver aqui a perna direita do paciente, né? Aqui a tíbia e fíbula. Aqui a gente já vê a região do joelho, patela, já um pouquinho aqui acima já tem o fêmur. Então, tá vendo as veias dos membros inferiores. Se fosse realizado um mesmo exame como esse, da mesma região do corpo, usando o mesmo equipamento, seria possível se estudar as veias? Não. As veias, nesse caso aqui, só estão aparecendo por quê? Porque um contraste foi administrado, ou seja, foi colocado nessa região e posteriormente foi realizado o exame. O contraste entrou nessa região, no caso aqui nas veias, se espalhou. Como esse contraste é um contraste positivo, né? Positivo, absorve mais radiação, dá um maior contraste na imagem. Como é um contraste positivo, ele se espalhou e acabou dando um destaque a essa estrutura. Então, os exames contrastados têm essa característica. O contraste ele vai ser administrado na região, posteriormente vai ser feito o exame por imagem e o contraste vai dar um destaque na estrutura. Outro ponto muito importante que vocês podem colocar, não vou dizer que coloquem em todos os exames. Vocês podem colocar apenas em um, que eu vou subentender que vocês sabem. Que é um ponto importante que a gente vem conversando aqui, vai continuar conversando nas próximas disciplinas, que é essa importância da qualidade no atendimento, do preparo do exame. E quando se fala em preparo do exame, se envolve muita coisa. Primeira coisa, é o nosso preparo enquanto profissional. Então, a gente tem que estar habilitado, e quando eu falo habilitado, não é somente em questão de diploma, né? A gente tem que estar sempre estudando, ter conhecimento, ter autoconfiança. Como vocês viram naquele exame, principalmente no vídeo de esterosalpingografia, né?
um vídeo um pouco mais longo que a gente viu. Vocês conseguiram ver a importância da agilidade, da qualidade do profissional da radiologia. O preparo da sala, do ambiente, ou seja, manter a sala sempre limpa. Quando se fala essa questão de organizada, é o quê? É vocês saberem onde está tudo, para não perder tempo, deixar a sala sempre pronta para o que for necessário. E também o preparo relacionado ao atendimento do paciente. Manter o paciente tranquilo, o paciente orientado, saber o que vai acontecer no exame. Sempre é possível? Claro que não. Só a nível de curiosidade, eu atendi hoje o filho de uma colega, que é até enfermeira ela, acho que até professora da escola, e o bebezinho dela tem 1 ano. E o médico solicitou um raio-x de tórax e da face. O bebê extremamente nervoso, tinha acabado de colher sangue, já tinha sido furado, as estruturas bem pequenininhas. Então, assim, nem sempre um brinquedinho ou um desenho numa luva vai resolver, mas é muito importante, pelo menos, a gente tentar. Então, tentar conversar com o paciente, orientar, mostrar segurança. O paciente tem que se sentir seguro com o trabalho de vocês, por mais que seja, por exemplo, uma via de administração via retal, ou via endocavitária retal, ou endocavitária no útero, que são vias de administração invasivas, ou a própria mielografia, que é direto no canal medular, onde o paciente vai receber até um sedativo. Então, é muito importante, antes do exame, a gente simplesmente não sentar ou deitar o paciente, posicionar lá, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e realizar o exame. Então, esse preparo do paciente, de orientação, tirar os artefatos metálicos, explicar como vai ser o exame, todo esse preparo faz parte de todos os exames contrastados. E quando envolve também o preparo do paciente, também tem outro ponto, que é, quase em todos os exames, vocês viram isso no slide, tem variação de hora, mas praticamente todos eles, o paciente ele tem que estar de jejum. Por quê? O paciente estando de jejum vai melhorar a visualização interna, porque vai diminuir a questão de resíduo fecal, vai diminuir a questão de gases, e em alguns exames nós vimos que é necessário o paciente fazer até um preparo intestinal, tomar laxante, para quê? Para ajudar a limpar, para melhorar ainda mais a visualização do contraste naquele organismo, e também para diminuir as possibilidades de reações alérgicas. Então, existe todo esse preparo pré-exame. Além disso, o paciente, ele faz uma entrevista com o médico vai perguntar se ele tem alergia, vai tirar as dúvidas, o paciente ele vai responder um questionário, escrevendo se tem histórico de alergia, sente alguma coisa, o que sente, o que não sente. O médico pode solicitar algum exame para saber se o paciente tem alergia ou não. Enfim, são alguns procedimentos que são tomados pré-exame para que ocorra tudo bem. O paciente sempre assina um termo de ciência. O termo de ciência é um documento onde é informado que o paciente é ciente das possibilidades de risco do exame. Então, todos esses pontos, esses pequenos pontos, é importante vocês terem como conhecimento e também, caso queiram colocar na prova. Como eu disse, não precisa colocar em todas as questões. Paciente em jejum tantas e tantas horas, fazer a limpeza da sala, manter a sala organizada, fazer uma boa anamnese, tirar os artefatos metálicos. Não precisa ser repetitivo, mas tenta colocar pelo menos em um, como eu disse, porque aí eu vou subentender que o aluno, ele sabe dessas partes, o quão isso é importante, porque o nosso papel da radiologia vai além de apertar o botão, né? Antigamente o pessoal chamava de apertadores de botão. Isso aí já está acabado. Nosso papel envolve todo o procedimento. Nós somos o elo final do exame. Não adianta o paciente fazer o jejum correto, o médico fazer as orientações corretas, como a gente viu no vídeo de esterosalpingografia, um tempão, fazendo a limpeza, asepsia, administrando o contraste. Do que adianta tudo isso se no último passo o técnico de radiologia errar a radiografia? Não adianta nada. Então não adianta nada o médico conversar com a paciente lá fora e chegar no dia, o profissional da radiologia ser grosso, ser mal educado, passar em segurança, ou a sala não está pronta. Então nós somos um elo muito importante. E essa corrente não se fecha sem o profissional da radiologia. Nós somos fundamentais. Porque médico estuda radiologia na faculdade.
A equipe de enfermagem também estuda um pouco sobre radiologia, mas a parte de posicionamentos, de como realizar o exame, só nós da radiologia sabemos. Então, o nosso papel é fundamental na área da saúde. Nos exames contrastados, então, que é um exame que envolve toda uma equipe multidisciplinar, é ainda mais. Então, é importante vocês saberem e entenderem todo esse preparo que nós estamos vendo. Aquela questão de assistência à vida que nós estudamos também. Como vocês sabem, um exame contrastado é um exame que ele coloca a vida do paciente em risco, já que está sendo injetado uma substância química de fora, né, do meio externo para o meio interno, para o seu corpo. Então, por mais que hoje nós tenhamos o iodo não iônico, que é seguro, por mais que nós tenhamos visto que o gadolínio é seguro, que o sulfato de bário é seguro, mas todo esse preparo, ele é necessário. Então, o profissional da radiologia é importante conhecer os efeitos colaterais, é importante vocês saberem que a própria sala, ela é ambientada para isso, então já tem medicações, já tem um carrinho de parada com desfibrilador, com medicamento. Alguém queria falar alguma coisa? Ouviu abrindo o microfone, mas se quiser falar, pode falar. A minha criança que bateu aqui abre o microfone. Não, sem problema. Se vocês quiserem falar, podem falar. Aí toda uma ambientação, tudo é preparado, como a gente viu, pós-exame, o paciente ele não recebe uma liberação imediata, ele fica um tempo em acompanhamento com a equipe da enfermagem, para saber se vai aparecer algum tipo de reação alérgica. Então, existe toda uma questão de assistência à vida, de organização, que envolve um exame contrastado. E após toda essa parte introdutória, nós entramos de maneira direta sobre os exames contrastados. Então, como eu disse, nós estudamos 6, mas se vocês estiverem estudando, pesquisando, vocês vão ver que existe uma infinidade de exames contrastados. Tem livro só de exames contrastados, que deve ter 15, 20 exames diferentes, cada um com nome diferente, com técnica diferente, com peculiaridade diferente. Então, como eu não posso falar sobre todos, então eu escolhi alguns para que vocês possam ter uma diversidade de conhecimento e que vocês tenham um elo de ligação entre a disciplina de meios de contraste e a disciplina de exames contrastados. Então, nós estudamos 6 exames contrastados. Vou até fechar o slide aqui, para a gente ir falando de cabeça. Fica melhor para a gente conversar. Deixa eu só aumentar aqui a tela. Pronto. Então, nós estudamos 6 exames contrastados. O primeiro exame contrastado que nós estudamos foi o esofagograma ou esofagografia. Quando eu falo assim, primeiro, segundo, terceiro, é só pela ordem que eu coloquei no slide. Mas na prova não tem isso. Então, vocês vão escrevendo e vão colocando o que vocês forem lembrando. Mas o primeiro exame que nós estudamos foi o esofagograma, que também é chamado de esofagografia. Talvez do que nós estudamos seja o mais simples, né? O de maior fácil entendimento. A esofagografia estuda a região do esôfago. Como nós vimos, acho que na aula passada, alguns alunos têm dúvida. É muito fácil dizer, aqui estudo o esôfago. Mas vocês têm que se perguntar, onde é o esôfago? É muito fácil dizer que estuda as trompas uterinas. Sim, mas onde fica anatomicamente? Estuda os rins. Beleza, mas anatomicamente, onde estão nossos rins? Então, é muito importante esse conhecimento de anatomia para vocês saberem onde estão aqueles órgãos dentro do corpo humano. E no caso do esofagograma, é bem mais simples, porque o esôfago é um tubo, é um canal, que ele liga a nossa boca, ele vem daqui e desce, vai pegando para baixo na região torácica e desce, no caso, se você pegar a sua mão e descer pelo pescoço, ele passa pela região externa e vai abrindo até a esquerda, um pouquinho abaixo da região cardíaca, nós temos ali o que no raio-x a gente chama de bolha gástrica, que é uma concentração de ar que fica acima do estômago. Então, o esofagograma é esse canal que liga a boca até o estômago. Quando a gente se alimenta, quando a gente bebe água, porque quando a gente se alimenta, a comida, por exemplo, não vai para o pulmão. E quando a gente respira pela boca, o ar vai para o pulmão. Porque quando a gente bebe água, o ar não vai para o pulmão, vai para o estômago. E quando a gente tampar o nariz e respirar pela boca, o ar ele deixa de ir para o estômago e vai para o pulmão.
porque a gente existe, são canais diferentes, certo? Que existe um elo e que existe essa separação. Então, para ir para o estômago é chamado de esôfago. Então, o canal que liga a boca até o estômago é chamado de esôfago. E o exame contrastado que estuda o esôfago é chamado de esofagograma ou esofagografia. Ele não estuda somente o esôfago, como a gente viu em vários vídeos. A gente viu o paciente o quê? Mastigando, o paciente bebendo, o contraste, comendo, sendo misturado em pão. A gente viu também que é possível se estudar até mesmo a questão da própria mastigação, a questão de refluxo, a questão da própria formação anatômica do estômago, né? O estômago é meio arredondado, como eu disse, fica na região torácica inferior esquerda, descendo para a esquerda. O nosso estômago fica ali. Então, esse canal é o que estuda, é o que liga a boca até o estômago, é chamado de esôfago. Então, o exame contrastado é chamado de esofagografia, grafia de registro, né? De escrita. E o meio de contraste utilizado, ele é o sulfato de bário, e a sua via de administração vai ser a via oral. Ou seja, o paciente ele vai literalmente deglutir, né, engolir o sulfato de bário. Seja misturado com algo líquido, né? Porque, como a gente viu, o sulfato de bário ele é insolúvel, mas a gente viu alguns vídeos do profissional até mexendo, né, no copinho, mexe e dá para o paciente engolir. Ou misturado com algum outro tipo de coisa, e colocado com pão, enfim, alguma coisa para o médico ter um estudo também do paciente mastigando. É um exame que estuda principalmente para pacientes que sofrem de refluxo ou que tenha algum tipo de problema nessa região. Então, a esofagografia estuda o esôfago e o estômago, utiliza como meio de contraste o sulfato de bário e a via de administração é a via oral. Nesse exame, o paciente ele tem que estar de jejum, certo? Até para não ter resíduos de alimento no próprio estômago, o que iria dificultar a visualização do sulfato de bário. Então, o paciente tem que estar de jejum. E, no mais, é um exame relativamente tranquilo. Pode ser feito tanto utilizando raio-x, como utilizando a própria radioscopia, como em vídeos que nós vimos, onde a radioscopia é até melhor, né? A gente consegue ver em tempo real aquele vídeo da imagem do paciente realmente mastigando. Teve vídeo que eu mostrei que o paciente tinha ao vivo, né, em tempo real, o médico conseguia acompanhar o refluxo, o paciente tossindo por não conseguir engolir. Então, é um exame que tem um estudo muito aprofundado. Sobre a esofagografia, aprenderam? É isso mesmo? Tá beleza? Então, tem alguma dúvida sobre esse exame? Caso vá se utilizar a radioscopia, claro que é bem mais fácil, mas caso vá ser feito com raio-x, então tem sempre aquele detalhe de orientar o paciente a não engolir logo o contraste, é administrado o contraste, o paciente guarda o contraste na boca, a gente faz a colimação, e aí é meio que também que na sorte, a gente diz, engula, na hora que o paciente engole, a gente faz a liberação, e aí nós temos imagens. Se for por raio-x, é aquela questão de imagens seriadas, né, que a gente vem estudando, que é imagens de séries. Oi, meu amiguinho, pode falar, pode deixar eu participar, Aldine. Nada não. Então, se for utilizando raio-x, são radiografias seriadas, ou seja, vários raios-x em sequência da mesma região do corpo, e aí os posicionamentos vão mudando, AP, perfil, oblíqua, enfim, de acordo com o que o médico queira. Contraindicação, o exame, ele é contraindicado só em 2 casos, basicamente, que é o paciente que tenha alergia ao sulfato de bário, ou aquela questão que nós estudamos desde lá de e-mails de contraste, que é o paciente que tenha feito uma cirurgia recente, tenha sofrido algum tipo de perfuração, de trauma grave na região, para que não haja um extravasamento, ou seja, para que o contraste ele não saia daquela região, que é a desejada, que é a controlada pelo médico, e ir para outra região. Então, o paciente fez uma cirurgia recente, está ponteado, sofreu algum trauma na região, e o médico acha que possa haver algum tipo de extravasamento, aí ele não vai indicar o exame, principalmente se for utilizando o sulfato de bário. Como a gente sabe, o sulfato de bário é insolúvel,
Então, a partir do momento que ele entra em outra região do corpo não desejada, dependendo do órgão que ele for, ele vai gerar algum tipo de dano, já que ele não vai conseguir se dissolver, seja na gordura presente de um órgão, ou seja no líquido, né, na água, no sangue, que nosso corpo é repleto. Então, essas são as contraindicações do esofagograma, e as indicações são aquelas que nós vimos para paciente que sofre de refluxo, que tem algum tipo de problema na deglutição, né, que é o ato de engolir, tem algum tipo de problema na região do estômago. Então, o esofagograma, ele é indicado para essas situações. Meio de contraste, sulfato de bário, e a via de administração é a via oral. Podemos passar? Vocês querem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta sobre esse exame? Pronto, então beleza. Então o esofagograma está batido, né? Todo mundo vai acertar. Espero que sim. Então nós vamos para o nosso segundo exame contrastado. O segundo exame contrastado que nós estudamos foi o enema opaco. O enema opaco, ele tem, assim como vários exames contrastados, ele tem mais de um nome. Então, esofagograma, pode ser esofagograma ou esofagografia. O enema opaco tem vários nomes, enema opaco, enema baritado, enfim, são vários nomes, mas o mais comum é o enema opaco. E o enema opaco é o exame radiológico contrastado que estuda o intestino grosso. Quando a gente liga o exame apenas a uma estrutura, é só para facilitar o entendimento do aluno. Mas assim como o esofagograma não estuda só o esôfago, como nós vimos, estuda desde a mastigação, além do esôfago e o próprio estômago, o enema opaco, ele também não estuda somente o intestino grosso. Ele pode ser utilizado para estudar outras regiões que estejam presentes ali próximo, como, por exemplo, a ampola retal, como o intestino delgado, mas a sua característica principal é o estudo do intestino grosso. O intestino grosso é uma região que ela é muito peculiar do nosso corpo, porque ela atravessa toda uma região, então a gente tem pegando nosso corpo de baixo para cima, ele sobe, depois angula para a direita, sobe, transversa e desce. Então envolve muitas regiões do nosso corpo, é um órgão muito grande e que ocupa muito espaço naquela região. Então o enema opaco é um exame que estuda toda essa região do intestino grosso. Utiliza como meio de contraste também o sulfato de bário, mas diferente do esofagograma, o que vai mudar é sua via de administração. Como eu disse, é importante vocês não se desesperarem e tentarem respirar e analisar. Então, se fosse... Sabe o nome do exame? Sabe que é o enema opaco. Sabe que o enema opaco estuda o intestino grosso. Mas você não sabe a via de administração e não sabe o contraste utilizado, é só você tentar raciocinar. Então, qual é o canal que liga o meio externo para o meio interno, o intestino grosso? Ou seja, qual é o canal de comunicação de fora para dentro até chegar no intestino grosso? O único canal que nós temos é o reto. Então, a via de administração vai ser a via retal. Sabendo-se que é a via retal, a gente já sabe que o meio de contraste utilizado vai ser o sulfato de bário. Ah, professor, a via de administração poderia ser oral? Poderia. Por quê? O paciente, ele come, nós comemos, a comida desce pelo esôfago, vai para o estômago. Depois do estômago, o intestino, ele começa a absorver as substâncias e o que ele não quer, ele transforma em rejeito para ser eliminado. Mas nesse caso, olha o tempo que demoraria para ser realizado um exame por via de administração oral no estudo do intestino grosso que está lá embaixo. Então, iria demorar muito o exame. Então, para o exame ele se tornar rápido, a via de administração é a via retal, pois o contraste ele vai ser administrado diretamente já dentro do próprio intestino grosso. Já no esofagograma é bem mais tranquilo, porque a deglutição, a passagem do alimento, do líquido da boca pelo esôfago até chegar ao estômago, é muito rápido. O que vai fazer demorar é o intestino absorver para depois eliminar, para transformar em rejeito para depois eliminar. É por isso que, apesar dos dois exames utilizarem o mesmo meio de contraste, que no caso é o sulfato de bário,
o que vai mudar é sua vida e administração. É questão de vocês pensarem, questão lógica. Então, para o exame se tornar mais rápido, se o esofagograma estuda o esôfago e o estômago, é muito mais rápido esse contraste entrar pela boca. Já se está estudando o reto e o intestino grosso, é muito mais rápido, muito mais prático, a via de administração via retal. Vai ser mais invasivo? Vai, mas em compensação, o exame vai ser muito mais rápido e muito mais preciso. Então, o enema opaco estuda a região do intestino grosso, utiliza como meio de contraste o sulfato de bário, e a sua via de administração vai ser a via retal. Mais uma vez, assim como nós vimos em praticamente todos os exames, paciente em jejum, como eu disse, o jejum ele serve para duas coisas, tanto para a questão da diminuição de possíveis efeitos colaterais, certo? Algum efeito alérgico ou algum tipo de reação indesejada, e também para melhorar a visualização do meio de contraste no organismo. Então, do mesmo na região do intestino grosso, na região abdominal, além dos órgãos, se o paciente não tiver feito o jejum adequado, vai ter a presença de resíduos alimentares, de gases, do mesmo jeito na região do estômago que nós vimos no esofagograma. Então, o paciente ele está em jejum e o médico ele também, caso ache necessário, solicitar aquela questão que nós vimos do preparo intestinal. Então, além do jejum, que varia, né, normalmente de 6, 8 até 12 horas, o médico ele solicitar um preparo intestinal, tomar laxante, até mesmo a agente da radiologia, quando o paciente chegar no dia do exame, fazer um raio-x para mostrar ao médico, para o médico conferir se o paciente fez o jejum correto, se não tem a presença de nada que possa atrapalhar o exame, porque como são exames invasivos, então é muito importante estar tudo ok antes do contraste ser administrado. Então é por isso que em alguns exames, como enema opaco, como urografia excretora, principalmente que envolve essa região abdominal, já que os rins uretéricos também estão presentes nessa região, é muito importante o médico ele pedir essa radiografia sem contraste para fazer essa conferência, para saber se o paciente ele fez o jejum de maneira correta, para aí sim administrar o contraste, para aí sim realizar o exame. Então, o enema opaco, via de administração, via endocavitária, via retal. O meio de contraste utilizado é o sulfato de bário e vai estudar essa região do intestino grosso. É um exame indicado para pacientes que sofrem de prisão de ventre, pacientes que sofrem de sangramento nas fezes. Como eu falei, o intestino grosso ele tem uma formação anatômica muito peculiar, então ele tem algumas características de deformidades que podem acontecer, de volvo, que são voltas, contornos, de malformações, má desenhos anatômicos nessa região do intestino. Então, o enema opaco vai estudar toda essa região de anatomia. Caso o paciente, para todos os exames contrastados, pacientes com tumores, é possível sim se descobrir, se investigar se tem algum tipo de tumor na região. Então, estuda toda essa região. Contraindicação, mesma característica dos exames que utilizam o sulfato de bário, como nós vimos no esofagograma. Primeiro, pacientes que tenham possíveis alergia ao sulfato de bário e também pacientes que tenham suspeita ou confirmação de algum tipo de perfuração naquela região. Então, o paciente fez cirurgia recente, sofreu um tiro, uma facada, um acidente, alguma coisa do tipo que o médico ache que possa ter algum tipo de perfuração naquela região, ele não indica o exame. Pelaquela questão do contraste poder extravasar, ou seja, sair daquela região desejada, no caso do enema opaco, sair do intestino grosso e acabar indo para outra região do corpo, para que isso não ocorra, em especial porque o bário ele é insolúvel, não se dissolve, então ele vai acabar contraindicando, ele vai acabar não indicando a realização desse exame. Basicamente, essas são as duas contraindicações do enema opaco. Enema opaco, estuda o intestino grosso, utiliza o sulfato de bário como meio de contraste, via de administração, via retal, indicado para estudar várias patologias nessa região, contraindicado para pacientes que sofram de alergia ao sulfato de bário ou tenha passado por algum procedimento operatório ou tenha algum suspeito de algum tipo de perfuração na região. Preparo do paciente em jejum,
Não vou repetir mais toda aquela questão que nós vimos no começo da aula, de orientação, alterar artefato metálico, conversar, anamnese, preencher ficha de alergia e tudo mais. Então, é jejum e preparo intestinal. Então, dia anterior, o médico passa esse preparo intestinal. Enema opaco, beleza? Aprenderam também? Já está fechado? Certo. Qualquer dúvida aí, último dia de tirar é hoje. Quinta-feira é só a apresentação dos seminários. Então, o pessoal que pegou o enema opaco aí, se tiver alguma dúvida, depois quiser tirar. Então, passando para o nosso terceiro exame contrastado. O terceiro exame contrastado foi a urografia excretora. A urografia excretora é o exame contrastado que estuda o sistema renal. Sistema renal, mais uma vez, como nós vimos nos outros exames, quando a gente fala, estuda os rins, claro que ele não estuda somente um órgão específico, assim como o esofagograma não estuda somente o esôfago, estuda a deglutição e o estômago. Assim como o enema opaco não estuda somente o intestino grosso, pode estudar reto e o intestino delgado. Assim também, a urografia excretora não estuda somente os rins, estuda todo o sistema renal, que é composto pelos rins, pelos ureteres e pela bexiga. Como eu disse, é muito importante vocês conhecerem anatomicamente onde está cada órgão. No caso do esôfago, vocês já aprenderam, que é o canal que liga a boca até o estômago. O intestino delgado é meio que um quadrado que nós temos um pouco acima do nosso umbigo, um quadrado, só não um quadrado fechado, né? Meio que aberto assim, mas é meio que nesse desenho, nesse formato. E o sistema renal, nós temos os dois lados, um pouco lateralizado. Nós temos de um lado um rim e do lado outro, por isso são chamados de órgãos pares, né? Então nós temos dois, e aí os rins estando ali em cima, o que é que o rim vai fazer com as substâncias do corpo? Ele vai filtrar, vai escolher o que é bom. Não, para essa pessoa, essa substância é legal, vou jogar para a corrente sanguínea. Não, isso aqui não é bom não, eu vou expelir. Se o paciente está muito hidratado aqui, eu vou expelir isso. Mas se os rins estão aqui, e isso vai sair na bexiga, lá embaixo, o que vai ligar uma coisa à outra? Aí nós temos os ureteres, que são duas linhas que vão ligar e vão se juntar na região da bexiga. Então, esse é o sistema renal e a urografia estrutora. A urografia excretora estuda esse sistema. Então, é um exame que vai conseguir estudar como os rins estão conseguindo captar, filtrar essa substância. Então, isso aí já poderia ser um problema para o paciente. Como esse caminho que liga os rins até a bexiga, que são os ureteres, estão se apresentando, se tem algum tipo de estreitamento, de dilatação. E, além disso, estuda o próprio formato anatômico da bexiga, que já fica ali embaixo. Então, a urografia excretora estuda todo esse sistema renal, rins, ureteres e bexiga. Utiliza como meio de contraste, obviamente, o iodo. Por que, obviamente? Porque a gente está falando de todo um sistema que vai sair posteriormente na urina, né? Os rins filtram, passa pelos ureteres, chega na bexiga. O que tem na bexiga? Líquido, para ser expelido. Então, o meio de contraste utilizado tem que ser um contraste hidro de água solúvel, se dissolver. Tem que ser o meio de contraste que se dissolve em água. Qual o meio de contraste hidrossolúvel que nós temos? O iodo. Então, na urografia excretora, se utiliza o iodo como meio de contraste. Ah, Iago, então o meio de contraste é colocado, infiltrado diretamente no rim do paciente? Não. Por quê? Porque o médico ele quer saber como os rins também estão funcionando, estão filtrando. Então, se o médico conseguisse colocar o contraste diretamente nos rins, o contraste já estaria lá. O médico ele não saberia se os rins do paciente estariam conseguindo filtrar aquela substância. Então, a via de administração da urografia excretora é a via endovenosa, ou seja, na veia do paciente. Por quê? A substância vai entrar na veia, o iodo é hidrossolúvel, entrou na corrente sanguínea, o que nós temos na corrente sanguínea? Sangue. Vai começar a se espalhar. Os rins vão dizer, opa, entrou uma substância química aqui, isso não é legal não, eu vou proteger esse cara, vou filtrar isso, para sair logo do corpo dele. Então, os rins vão filtrar o iodo. Aí sim, quando o iodo chegar nos rins,
vão ser feitas as radiografias e, posteriormente, esse iodo vai ser expelido dos rins, vai para os ureteres, posteriormente para a bexiga. Então, a ideia da urografia excretora é essa: aguardar os rins do paciente absorver esse contraste, absorver essa substância, que é o iodo, o médico estudar como os rins estão fazendo esse trabalho, como o meio de contraste está descendo pelos ureteres e, posteriormente, até mesmo como está esse formato anatômico da própria bexiga do paciente. Então, a via de administração da urografia excretora é a via endovenosa, ou seja, vai ser administrado na veia do paciente. Meio de contraste utilizado, o iodo, e a via de administração endovenosa, e vai estudar o sistema renal. É por isso que a urografia excretora é um exame com muitos passo a passos. São tantos passos que nem na própria aula falei todos. Então, se algum grupo pegou a urografia excretora e quiser trazer alguma coisa nova, nós temos algumas características diferentes, como em alguns exames tem a chamada compressão renal, onde é passada uma fita na região do abdômen do paciente e apertada para comprimir os rins, para tentar fazer que os rins absorvam mais rápido aquela região e também para evitar que haja algum tipo de problema no paciente. Então, existem algumas características peculiares que eu acabo nem trazendo porque serviria mais para confundir, só mesmo a nível de informação, caso o pessoal queira trazer de qualquer exame, queira trazer alguma coisa. Ah, mas Iago não disse isso não. Se tiver medo de trazer, deixa uma mensagem para mim: professor, isso existe, isso é verdade. E aí, se for, vocês podem falar, podem trazer algum tipo de novidade, algum tipo de exemplo. Mesmo jeito que vocês fizeram no trabalho passado. Vocês trouxeram conteúdos que foram diferentes do que eu dei a vocês, o que é muito legal isso. Urografia excretora do sistema renal, utiliza o iodo como meio de contraste, via de administração intravenosa. E como eu estava falando, é um exame cheio de passo a passo, porque como é um estudo muito complexo, onde o médico ele vai estudar como os rins estão filtrando, como está sendo essa passagem por os ureteres e como está sendo a bexiga, então entra mais uma vez aquilo que nós estudamos de radiografias seriadas, ou seja, vários raios-x, várias radiografias da mesma região do corpo, assim como é feito em todos os exames contrastados, menos, claro, os que usam a radioscopia. Radioscopia é equipamento que mostra imagem em vídeo, em tempo real. Então, se nós estamos usando a radioscopia, não é necessária radiografias seriadas, porque a gente está vendo em tempo real, em formato de vídeo. Mas, sendo raio-x, os exames contrastados sempre têm essas radiografias seriadas, que são vários raios-x da mesma região do corpo, para o médico conseguir acompanhar a passagem desse contraste. E na urografia excretora, isso ainda é ainda mais metódico, porque tem um tempo cronometrado. Então, o paciente, a gente vai fazer uma radiografia 1 minuto, depois cerca de 5 minutos depois vai fazer outra, 10 minutos depois fazer outra, 15, 20, enfim, o médico ele vai controlando esse cronômetro para conseguir ver o quanto esses rins, o quanto tempo demora para o contraste aparecer nos rins do paciente, na imagem, porque quanto tempo demorar, ele vai avaliar, não, está filtrando rápido demais, está filtrando lento demais, só o direito filtrou, só o esquerdo filtrou, nenhum dos dois, ele conseguir fazer esse estudo. E aí também, como eu disse, vão ser estudados os ureteres, que são as linhas, os canais que ligam os rins, até embaixo a bexiga. E no estudo da bexiga tem outra característica. Para estudar os rins, tem a questão das radiografias seriadas, né, de tempo em tempo, em média, a cada 5 minutos é feito uma. Aí a gente pega de 1 minuto até cerca de 15, aí faz 3 ou 4 radiografias. E para estudar a bexiga, também tem uma característica diferente, que é a questão do beber água, ou bexiga cheia, bexiga vazia, né? Então o paciente ele começa o exame de bexiga vazia, até para que o médico possa estudar os ureteres. Os ureteres, essas linhas, eles são canais que ligam até lá embaixo, até a bexiga mesmo. E se o paciente tiver com a bexiga cheia, como é redonda, vai sobrepor, vai cobrir. Então é feito o exame com a bexiga vazia, o médico estuda todos os ureteres, e aí posteriormente, quando terminar essas radiografias seriadas, né, cerca de 15 minutos depois, vai ser dado água para o paciente beber, a água vai chegar até onde? Vai descer até chegar à bexiga. Quando chegar na bexiga, o que vai ter lá?
iodo, o contraste. O iodo é o quê? Hidrossolúvel. Vai se juntar com a água e vai se dissolver. E aí a bexiga do paciente vai ficar cheia e o médico vai poder estudar a formação, o formato anatômico também da bexiga. Então, a urografia excretora é um exame com muito passo a passo, porque ele estuda, na verdade, muitas regiões do corpo diferentes. São 2 rins, são 2 ureteres, é a bexiga. Aí, para estudar os ureteres completos, a bexiga tem que estar vazia, mas para estudar a bexiga bem, tem que estar cheia. Então, é muito cheio de passo a passo, mas também não é nada de outro mundo. Urografia excretora utiliza o iodo como meio de contraste, via de administração intravenosa, na veia, e estuda esse sistema renal. Indicação do exame: paciente que apresente sangramento na urina, paciente que apresente dificuldade de urinar, então o paciente que sofra de fortes dores renais. Essas são as indicações da urografia excretora. Contraindicações: como a gente, nesse caso, está usando o iodo, mesmo que seja um não iônico, é necessário tomar alguns cuidados, porque, como a gente já estudou, o iodo ele tem característica de ser um pouco mais alérgico do que o sulfato de bário. Então, os cuidados relacionados ao iodo, o iodo é uma substância mais comum na natureza do que o sulfato de bário. Então, o paciente, é mais fácil um ser humano ter alergia ao iodo do que ao sulfato de bário. Então, pacientes que têm alergia à substância iodo, a frutos do mar, o que é que tem a ver o cara ter alergia a camarão e não poder fazer um exame com iodo? Porque alguns animais marinhos, os chamados frutos do mar, eles contêm a presença de iodo em seu organismo. Então, se o paciente tiver alergia ao iodo, consequentemente, ao comer camarão, ele pode não ter alergia à carne do camarão, e sim ao iodo que contém dentro do organismo do camarão. Então, por isso que isso é correlacionado. Então, o fato do paciente ter algum tipo de alergia a frutos do mar, consequentemente, se imagina, subentende que a alergia dele é ao iodo. E aí, o médico ele vai ter que avaliar, ter que estudar, saber se esse paciente pode realizar esse exame ou não. Então, paciente com alergia ao iodo, e também a pacientes que os rins dele já não funcionem, certo? Então, pacientes que sofrem de hemodiálise, ou que tenha problemas mais severos diagnosticados dos rins. Ah, Iago, mas se é um exame que quer estudar os rins, então o paciente ele tem problema dos rins, e aí? Sim, o que o médico vai avaliar é o nível desse problema. Porque se for um nível muito grave, ele também não pode solicitar o exame. Por quê? Porque os rins do paciente já não estão funcionando, consequentemente, sequer vão conseguir filtrar a substância. E a substância vai permanecer no organismo dele, por mais que seja o iodo não iônico, e por mais que o iodo seja hidrossolúvel, lipossolúvel, é uma substância química. Então, o ideal é que seja expelido logo. É por isso que, ao final dos exames contrastados, é sempre muito orientado ao paciente a beber muita água, seja utilizando o sulfato de bário. Sulfato de bário, ele sempre vai ser eliminado pelas fezes. É por isso que o sulfato de bário, ele é sempre ligado na região intestinal, alimentar, porque como o sulfato de bário ele é insolúvel, ele nunca vai conseguir sair pela urina. Então, sempre que ele fala de região intestinal, é ligado ao sulfato de bário. Então, esôfago, é o que? Alimentação, a deglutição, intestino grosso, é fezes. Então, tudo vai sair pelas fezes. Já o iodo, como é hidrossolúvel, ele vai sair sempre pela urina. É por isso que ele está ligado mais à questão líquida, de veias, de rins. Por quê? Vai ser mais fácil, ele vai conseguir ser eliminado na urina. Mas nos dois casos, é sempre orientado ao paciente a beber bastante água para que essa substância, para que o meio de contraste seja expelido mais rapidamente. Então, um paciente normal, saudável, bebendo muita água, em 24 horas, a tendência é que ele já não tenha mais nenhum tipo de resíduo de nenhuma substância de meio de contraste no seu organismo. Já o paciente que os rins dele não funcionem, consequentemente, essa substância vai permanecer mais tempo, podendo causar dano a ele. Preparo do paciente, mais uma vez, paciente em jejum. Entra mais uma vez aquela questão, além do jejum, preparo intestinal. O que tem a ver, Iago? O paciente fazer um preparo intestinal, se é um exame dos rins, tu tá falando besteira, isso não existe, não. Por que isso existe? Porque, como a gente viu anatomicamente,
os rins, os ureteres e a bexiga estão presentes na região abdominal, ou seja, próximo aos rins está passando o intestino grosso, o intestino delgado, lá embaixo, onde está a bexiga, também está o reto. Então, por mais que essas regiões não estejam sendo estudadas nesse exame específico, como a gente viu, essas regiões são estudadas no enema opaco, mas pode haver sobreposição, ou seja, uma quantidade de gases ou de fezes que estejam presentes no intestino grosso pode acabar dificultando a visualização da região de um ureter, por exemplo, que é a passagem, que é um órgão muito fino. Então, por mais que o exame não estude essa região do corpo, é orientado a fazer tanto o jejum quanto o preparo intestinal para melhorar a visualização dessa região, já que os órgãos também ficam nessa região abdominal. Urografia excretora usa o iodo como meio de contraste, via de administração intravenosa, estuda o sistema renal. Contraindicação, alergia ao iodo ou que o rim não esteja funcionando. Preparo do paciente, jejum e o preparo intestinal. Lembrando que quando eu estou falando de contraindicação, alguns pontos que são contraindicações muito comuns, eu não estou nem falando porque eles servem para todos, como, por exemplo, mulher grávida. Então, eu acho que eu já até falei em uma aula, quando a mulher está grávida, não é indicado ela fazer um exame com raio-x. Então, é por isso que eu nem estou falando com indicação mulher grávida, porque isso é um ponto que serve para todos os exames. Estou falando de contraindicações específicas para cada um. Urografia excretora, pessoal. Beleza? Pegaram? Show, né? Então, lembrando rapidinho, esofagograma estuda deglutição, esôfago e estômago, utiliza sulfato de bário, via de administração, via oral, paciente em jejum, contraindicação, alergia ao sulfato de bário, cirurgia, algum tipo de perfuração recente na região estudada. Enema opaco, estuda reto, intestino delgado, intestino grosso, em especial intestino grosso, utiliza como meio de contraste sulfato de bário, via de administração endocavitária retal, exame é contraindicado, pacientes que tenham alergia ao sulfato de bário, mesma coisa do esofagograma, algum tipo de perfuração, de trauma, cirurgia no local a ser estudado. Preparo do paciente, jejum e preparo intestinal. Urografia excretora, estuda o sistema renal, via de administração endovenosa, utiliza o iodo como meio de contraste. Exame contraindicado, pacientes que tenham graves problemas renais ou alergia a qualquer substância relacionada ao iodo. Preparo do paciente, jejum e o preparo intestinal. Além de que todo aquele que eu já falei, que nós vimos aí de preparo antes de exame, entrevista, conversa, aquela coisa toda. Vamos para nosso quarto exame contrastado, que foi a mielografia. A mielografia, que normalmente é o exame que os alunos esquecem na prova, ou esquecem ou o nome, ou algum ponto, alguma característica específica, a mielografia é o exame contrastado que estuda o canal medular. Então, se estuda o canal medular, como nós aprendemos na disciplina anterior, que nós temos uma via de administração específica para essa região, que é chamada de via de administração intratecal. Então, a via de administração da mielografia é a via intratecal, ou seja, vai ser um contraste que vai ser administrado diretamente no canal medular. Mielografia estuda essa região do corpo, estuda todo o canal medular do paciente. Com relação a essa questão anatômica que nós estamos vendo, nós temos uma vértebra que liga nosso pescoço até o final da nossa bunda, que é chamada de coluna vertebral, que é dividido em cervical, de 1 a 7 no pescoço, torácica, de 1 a 12 na região do peito, e lombar, que é um pouquinho abaixo, 3 dedos acima do nosso umbigo, começa já a lombar, e aí a gente pega até o final da região pélvica, que aí nós temos 5 vértebras lombares, e lá embaixo nós temos 2 sacrais ainda. Então, essa linha que corta nosso organismo é chamada de coluna, nosso corpo é chamado de coluna vertebral. Por quê? É uma coluna, como uma coluna de parede, e é vertebral porque ela liga uma vértebra à outra. E no meio
nós temos algo que é chamado de canal medular, que é um canal que ela consegue ligar e cruzar toda essa coluna, toda a região do nosso corpo. E o estudo desse canal é chamado de canal medular. E o exame contrastado específico que estuda essa região é chamado de mielografia e utiliza como via de administração a via intratecal. O meio de contraste utilizado para esse exame é o iodo, mas tem uma característica que é importante vocês colocarem na prova, que na mielografia, como o contraste está sendo administrado em uma região muito sensível, né, que é exatamente nessa região do canal medular, tem duas características importantes. A primeira, que o iodo utilizado é somente o iodo não iônico, como nós estudamos o iodo não iônico, ele é mais seguro. Então, é claro que se puder indicar para todos os exames o não iônico é melhor, mas no caso da mielografia, o não iônico não é que ele seja somente melhor, é que ele é obrigatório. Então, não se faz a mielografia com iodo iônico. E, além disso, mais uma vez, devido a essa questão da via de administração, não é a equipe de enfermagem que administra o contraste, vai ser diretamente o médico. Então, a mielografia utiliza o iodo não iônico, e quem vai administrar o contraste vai ser diretamente o médico, que é por via intratecal, que vai estudar essa região do canal medular. E como eu falei a vocês, essa questão dessa vértebra, dessa coluna que liga o nosso corpo, que é chamada de coluna vertebral. Entre uma vértebra e outra, nós temos uns discos intervertebrais, espaços intervertebrais. E o exame ele consegue também estudar esses espaços. Então, se tem principalmente uma diminuição do espaço discal, porque chama-se de disco, porque a coluna, a vértebra, ela parece um disco, um discozinho de hóquei redondo. Então, é por isso que chama popularmente de disco. Então, esse espaçamento interdiscal ou intervertebral é possível se estudar também pelo exame de mielografia. Então, a via de administração vai ser a via intratecal. Meio de contraste utilizado, o iodo não iônico. É indicado para estudar qualquer patologia relacionada a trauma, tumor, hernia de disco, então qualquer problema que esteja na região da coluna. Esse contraste é administrado na região lombar, eu até expliquei na aula passada o porquê, mas vou reforçar aqui. É devido à questão da região lombar, esse espaço intervertebral, ele é maior, ele é mais largo do que da região torácica e o da região cervical. Então, devido a esse espaço ele ser maior, fica mais fácil o acesso à seringa entrar para o contraste ser administrado. Além disso, para abrir um pouco mais esse espaço, esse contraste vai ser administrado com o paciente numa posição lateralizada, um pouquinho flertida para frente. Quando a gente coloca o corpo para frente, a região lombar ela vai um pouco para trás. Então, isso gera uma abertura maior desse espaçamento para tentar ajudar ao médico na administração do contraste. Tecnicamente, fica entre L3 e L4, é onde esse espaçamento é um pouco maior. Iago, o que significa L3 e L4? Como eu disse, cada região cada coluna do nosso corpo tem uma letra e um número. Cervical, então é C, de C1 a C7. Torácica é T, de T1 a T12. E lombar é L, de L1 a L5. E sacral é S, de S1 e S2. Então, por isso, quando se fala uma letra e um número, está relacionado ao número da vértebra da região do corpo. Então, onde a gente tem um espaçamento maior é entre L3 e L4, onde vai ser feita essa administração intratecal. E nesse exame específico, o preparo do paciente, o paciente também tem que estar em jejum. E outro detalhe, outra característica é que nesse exame o paciente ele também pode receber algum tipo de anestésico, algum tipo de sedativo. Diferente de outros exames que nós vimos com vias invasivas, como a histerosalpingografia ou como o enema opaco, que são vias invasivas, dolorosas, onde o paciente ele não pode estar sedado, não pode tomar algum tipo de relaxante muscular. Na mielografia ele pode, isso não vai atrapalhar no exame. Então o médico ele pode sim fazer algum tipo de relaxante para diminuir a dor no paciente. Mielografia, estudo do canal medular, via de administração intratecal, contraste utilizado, iodo não iônico, contraindicação, mesmas características relacionadas ao iodo. Iago, mas não é iodo não iônico, mas os cuidados eles permanecem. Então, pacientes com graves problemas renais,
não pode fazer o exame, e pacientes com aquela questão de alergia a iodo, a frutos do mar, também não é indicado. Beleza? Preparo do paciente, paciente em jejum, e detalhes do exame, a questão do iodo não iônico, e que também só o médico pode fazer a administração do contraste. Mielografia, beleza? Vai todo mundo lembrar na prova? Beleza, era essa a resposta que eu esperava de todos, muito bom. Então, vamos passar para o próximo exame contrastado, que foi nosso quinto exame contrastado, que é a histerossalpingografia. A histerossalpingografia é um exame contrastado que estuda o sistema reprodutor feminino. Então, como nós estamos vendo que já é característica de todos os exames contrastados, os exames contrastados não estudam somente uma região. Então, no caso, a histerossalpingografia não estuda somente o útero. Ele vai estudar o útero, as trompas e até mesmo o ovário. Então, estuda todo o sistema reprodutor feminino. Sua via de administração é a endocavitária, mas diferente do enema opaco, que é a endocavitária retal, na histerossalpingografia é a endocavitária, mas vai ser uterina. O meio de contraste que vai ser utilizado vai ser o iodo. E assim como a mielografia, tem uma característica com relação a essa administração. Na mielografia, a gente aprendeu que somente o médico pode fazer a administração do contraste. Para ser ainda mais específico, o ideal é que seja um médico anestesista, que é um médico que tem um maior conhecimento nessa região, porque não sei se alguém aqui já foi grávida ou já tomou uma HAC, anestesia HAC, é mais ou menos parecido. Então, na histerossalpingografia, a via de administração é a via endocavitária, pelo útero, e o meio de contraste só pode ser administrado, o exame só vai ser realizado com a médica ginecologista. Porque, como a gente viu no vídeo da aula passada, não é somente um exame contrastado, envolve todo um exame, uma análise da região do sistema reprodutor feminino. Então, tem que ser feito com a médica ginecologista, que vai administrar o contraste. O contraste utilizado é o iodo e vai conseguir estudar todo o sistema reprodutor feminino. Também é um exame de via de administração via invasiva. No caso da histerossalpingografia, sem a... Deixa eu só ler o chat aqui. Já não é muito legal, não. Não é muito legal, não, Cris? Então, sem anestesia, né, diferente da mielografia, o que a médica pode solicitar são coisas básicas que vocês mulheres já estão acostumados, que é alguns comprimidos para diminuição de cólica, pré e pós-exame. Esses comprimidos como Buscopan, ibuprofeno, mas nada como na mielografia, onde o médico anestesista pode dar realmente uma anestesia, pode dar um sedativo, algo que vai realmente diminuir o incômodo do paciente naquele momento. No enema opaco ou na histerossalpingografia, não. Pode ser dado algum remédio só mesmo para diminuição de cólica, de incômodo, mas o exame é feito e vai ser dolorido, sim, dessa maneira. Se trata de um exame ginecológico, onde a paciente vai ficar em posição ginecológica, a médica ginecologista vai fazer uma asepsia, uma limpeza, e depois vai colocar para fazer a administração do contraste. Vai ser colocado um catéter na região, para ser colocado o iodo, e posteriormente vão ser feitas, mais uma vez, as radiografias seriadas, ou seja, vários exames de raio-x da mesma região, para que a médica ela possa conseguir estudar a passagem do iodo nessa região, se está passando só por uma trompa, porque, como eu disse, a região da mulher ela tem duas trompas, né? Ela tem o útero e tem duas trompas, e lá no final tem duas bolinhas, né? Que é o caminho que é o ovário, que é o caminho que o espermatozoide percorre para ovular, para posteriormente a mulher engravidar. Então, mulheres que sofrem de abortos repetitivos, ou seja, o espermatozoide ele consegue passar, às vezes ele consegue até ovular, mas aí posteriormente ele não tem força, ele acaba morrendo. Então, a paciente ela tem abortos espontâneos, normalmente nos primeiros 3 meses isso acontece, ou então até mesmo que mulheres não conseguem engravidar, mesmo sem tomar anticoncepcional, mesmo tentando, não conseguem engravidar. Muitas vezes isso está relacionado
ao entupimento ou o estreitamento de uma dessas trompas, porque a trompa é o caminho. É do mesmo jeito que os ureteres, ele é do rim para a bexiga, do mesmo jeito que o esôfago é da boca para o estômago, as trompas, ele é o caminho do útero para o ovário. Então, a partir do momento que uma das trompas estiver obstruída, consequentemente, a paciente ela pode até engravidar, mas se torna muito difícil. E a histerosalpingografia vai fornecer à médica uma avaliação bem completa para conseguir se estudar toda essa região do corpo. A sua indicação, basicamente, é essa. Claro que envolve questões de malformações uterinas, envolve questão de avaliação de tumores, de cistos, mas na prática, como é um exame muito invasivo, acaba se sendo utilizado mais mesmo para essa questão da paciente que está sofrendo com a infertilidade, né? Com dificuldade de engravidar. Contraindicado para pacientes que já estão grávidas, obviamente, como eu falei, essa questão da gravidez é uma contraindicação para todos os exames, mas como está sendo utilizado o iodo, então é as mesmas características de contraindicação da urografia excretora, que quais são? Paciente com graves problemas renais, mesma coisa. Por mais que esteja sendo administrado no útero, o paciente tem grave problema renal, os rins não vão conseguir filtrar, não vão conseguir expelir, ou para pacientes que tenham alergia à própria substância, iodo, frutos do mar, aquela coisa que nós já vimos. Preparo do paciente, algumas médicas tentam fazer esse exame dentro de um controle do período menstrual na mulher, mas isso eu acabei não explicando tanto, porque é muito relativo, ainda mais porque hoje em dia nós temos muitos anticoncepcionais que as mulheres preferem tomar para nem menstruar. Então, por isso que eu coloquei no slide um ponto, para quem leu deve ter visto, que tem as semanas específicas, mas eu acabei nem passando, porque é um estudo tão específico e individual da mulher, que pode acabar variando muito. Então, o preparo da paciente vai entrar aquela questão que nós vimos do jejum. Então, a paciente tem que estar de jejum, e é isso, vai conversar muito com a ginecologista para ela fazer toda a orientação para exame, e aí, posteriormente, vai ser feito o exame ginecológico, e aí a administração do contraste, do iodo, e nós da radiologia vamos fazer as radiografias, né, os raios-x seriados, como nós vimos naquele vídeo que eu passei na aula passada. O pessoal que não assistiu a aula passada, já está até no grupo, no YouTube, não quer assistir toda, quer ver um vídeo específico, vai pulando a aula, quando chegar no vídeo, vocês assistem, que dá certo. E qualquer dúvida, vocês podem falar. Eu só não envio o vídeo para o grupo, porque a maioria dos vídeos eles são muito longos, eu que fico pulando, e eles não têm no YouTube, são vídeos que eu pego de professores, em eventos, eu peço ao pessoal que trabalha com contraste, e eles me passam, aí eu não consigo colocar no grupo, porque não cabe o tamanho do vídeo. Eu também não quero postar no YouTube para não dar direitos autorais, né, já que não foi eu que fiz o vídeo, eu só peço autorização para divulgar em aula. Mas o pessoal quer assistir, basta assistir a aula. Então, a histerosalpingografia, o sistema reprodutor, né, o sistema reprodutor feminino, utiliza como meio de contraste o iodo. A sua via de administração é a via endocavitária, no caso pelo útero, e tem como característico detalhe a questão de que só pode administrar o contraste, não é equipe de enfermagem, e sim a médica ginecologista. Indicação do exame, pacientes que têm dificuldade em engravidar. Contraindicação, pacientes que sofrem de problemas renais ou que tenham alergia ao iodo. E preparo da paciente, basicamente a paciente em jejum. Pode ser feito o preparo intestinal também. Essa questão que eu falo nos exames de contraindicação, na verdade, quase que não existe uma contraindicação absoluta. A contraindicação absoluta é a paciente chegar para o médico, eu tenho isso. Não, beleza, com isso aqui você não faz. Porque com a evolução da farmacologia, existem hoje muitos medicamentos que eles servem para diminuir os efeitos colaterais, que é chamado de antihistamínicos e corticoides. Então, esses medicamentos que são muito fortes, caso o médico avalie uma necessidade extrema, precisa fazer esse exame aqui, eu preciso desse diagnóstico, e só esse exame vai me dar. Então, o médico ele pode até solicitar para o paciente fazer o que se chama de preparo antialérgico, ou seja, o médico passar medicações antes do exame para o paciente tomar, isso para qualquer exame contrastado, ele passa as medicações, o paciente toma, e ele realiza o exame com aquele contraste que, teoricamente, aquele paciente ele é alérgico. Mas como ele fez um preparo anterior,
com medicações, a tendência é que aquele paciente ele reaja bem. Isso não é o mais comum, mas pode acontecer também. É a mesma situação da questão de mulher grávida pode fazer raio-x, é extremamente relativo. É claro que não é o indicado, certo? Mas, eu estou grávida, sofri um acidente de moto, acho que quebrei a perna. E aí? Como é que ele vai avaliar o quê? Custo-benefício. A análise a necessidade daquele exame. Então, se o médico achar necessário, nós da radiologia temos que ter o conhecimento técnico também para tentar minimizar essas doses. Como, por exemplo, no exemplo aqui supracitado, fazer um raio-x de um pé, um paciente que está grávido, suspeita de fratura. Pega o avental de chumbo, nós temos protetor de gônadas, coloca na região abdominal, só para evitar a diminuição da irradiação na região. Mas essa questão dessa análise do custo-benefício, ela cabe muito ao médico. Então, esterosalpingografia, alguma dúvida? Beleza, é isso mesmo, tá show, todo mundo vai acertar. Então, passando agora para o sexto e último exame contrastado. O último exame contrastado que nós estudamos foi a venografia, que é chamada também de flebografia. A venografia é o exame contrastado que estuda as veias dos membros superiores e inferiores. É importante vocês lembrarem disso, aprenderem isso, que não é o estudo das veias, porque veias nós temos em toda a região do nosso corpo. É o estudo das veias dos membros superiores e inferiores. Então, a venografia é o estudo das veias dos membros superiores e inferiores. Como é o estudo das veias, consequentemente, a sua via de administração vai ser a via intravenosa. É claro que se for estudar um membro superior, vai ser escolhida uma veia na região superior. Se for um membro inferior, vai ser escolhida uma veia do membro inferior. Mas não deixa de ser via de administração intravenosa. E se a via de administração é intravenosa, consequentemente, o contraste utilizado vai ser o iodo. Claro que, de preferência, sempre o iodo não iônico. Utiliza o iodo como meio de contraste e estuda as veias, e sua via de administração é a via intravenosa. Esse exame ele também tem algumas peculiaridades que eu acabei não me aprofundando muito, porque, como eu disse, é muito relativo de paciente para paciente. Mas, por exemplo, digamos que um paciente ele tenha dificuldade nesse fluxo sanguíneo. O que o médico pode fazer? O médico ele pode fazer o que se chama de garroteamento. Não tem aquela liga amarela que a gente amarra no braço? Amarra no braço, por exemplo, para a veia subir, para a gente tomar um remédio ou para a gente doar sangue. Isso é chamado de garroteamento. É um garrote. Você amarra e puxa. Seja uma fitinha amarela, uma liga, e hoje em dia nós temos uma fita também que você só faz cruzar, como se fosse uma jugular de capacete. Você cruza, prende e puxa, e chama-se de garroteamento. E esse processo de garroteamento, ele serve basicamente para diminuição do fluxo sanguíneo. Porque a partir do momento que eu garroteio uma região, consequentemente, o sangue vai ter mais dificuldade de passar. É por isso que quando a gente vai fazer um exame aqui, a gente garroteia aqui em cima. Para quê? O sangue ele vem, quando chegar aqui o sangue vai bloquear. Então ele vai concentrar aqui nessa região, consequentemente essa veia ela vai ficar mais calibrosa, mais alta, porque a quantidade de sangue nela vai ficar um pouco maior, ela vai ficar verdinha e vai ficar mais alta. Isso vai facilitar o quê? A administração do medicamento, a administração da doação, a facilidade para a doação de sangue. É por isso que se coloca o garrote na região do bíceps e puxa, para que o fluxo sanguíneo não consiga passar, aquela veia ela fique mais calibrosa, ela fique mais grossa, mais alta, porque a concentração de sangue presente nela vai ser maior e facilite a entrada da medicação. E aí administrou, puxou, e aí começa a voltar o fluxo normal. E na venografia, o médico pode fazer isso. Então, se ele quer estudar, por exemplo, a veia de um antebraço, ele pode fazer um garrote na parte de cima, na parte de baixo, para facilitar tanto a administração, que vai ser intravenosa, como também para que o contraste, como o contraste iodo, ele é hidrossolúvel, se colocar na corrente sanguínea e não tiver esse garrote, o que vai acontecer? O contraste ele vai se espalhar. O contraste ele não sabe que esse exame só quer estudar as veias dos membros superiores e inferiores. O contraste ele vai se espalhar. Isso vai diminuir
a qualidade da visualização. Então, o médico ele pode acabar garroteando a região do corpo, uma ponta e outra. Se for membro inferior, pode garrotear o tornozelo e o joelho, ou o joelho mais acima da coxa, ou o ombro e o cotovelo, membro superior. Enfim, ele garroteia, prende em 2 pontos, para que o fluxo sanguíneo fique preso naquele membro, consequentemente o contraste fique preso também, e aí sim realiza-se os exames. Aí ele vai ter uma concentração de contraste muito grande naquela região, consequentemente ele vai ter uma imagem de maior qualidade. Venografia estuda as veias, membros superiores e membros inferiores. Utiliza como meio de contraste o iodo e via de administração via intravenosa. Contraindicação, mesma característica que nós estamos vendo. Está utilizando o iodo, mesmo não iônico, tem que ter aqueles cuidados. Pacientes com graves problemas renais, pacientes com histórico de alergia ao iodo, aquela coisa toda que nós já vimos. Preparo do paciente em jejum, como a gente está acostumado. Nesse caso aqui, o jejum não é para melhorar a visualização de determinada estrutura, como foi, por exemplo, na urografia excretora, onde o paciente faz jejum para melhorar a visualização, principalmente dos ureteres, para não ter presença de gases ou fezes na região intestinal. Aqui o jejum é mais para a questão de diminuição de possíveis efeitos colaterais, que nós vimos também que o jejum é muito utilizado para isso. E exame indicado, principalmente para pacientes que sofrem de trombose venosa, tem a dificuldade de vascularização naquele membro, estudo vascular pré-operatório, então o médico vai fazer uma cirurgia muito específica, ele quer saber como está aquela veia, daquela região, então ele pode solicitar uma venografia para saber como está o... Hoje existem outros exames, mas tem essa opção também dele querer estudar uma veia específica, solicitar o exame contrastado para ter um estudo melhor. E as contraindicações problemas renais, alergias ao iodo. E aí, pessoal, sobre a venografia, alguma dúvida? Sobre qualquer exame contrastado, quem tiver alguma dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Então, alguém tem alguma dúvida, o pessoal que está precisando do trabalho, quiser falar alguma coisa, a hora é agora. O que vocês acharam da disciplina também? Queria tanto que vocês falassem comigo, não fosse tão ruim comigo, não. Então é isso. Então aqui a gente finaliza a... Opa, abri aqui sem querer. A gente finaliza a nossa última aula sobre exames contrastados. Na quinta-feira, deixa eu ver aqui a data. 27, né? Quinta-feira, 27, nós temos a apresentação dos seminários e também a entrega dos trabalhos. Então, a gente faz naquele mesmo modelo. Vocês enviam o trabalho para mim, né? O trabalho em Word ou em PDF. E também me enviam, se quiserem, o PowerPoint, né? O slide. Quem quiser apresentar por slide, me envia que eu consigo reproduzir aqui. Se vocês conseguirem reproduzir no computador de vocês, também não tem problema nenhum. A gente faz naquela ordem que eu já distribuí no grupo, tem a ordem. Vocês me fazem o envio e fazem a apresentação ao vivo. Aqueles alunos que apresentarem ao vivo, claro que vão ter uma nota maior do que aquele aluno que apresentar mandando vídeo. Eu não quero apresentar não, eu não posso. Beleza, faz um vídeo, grava, me manda. Vai ter nota? Vai ter nota, mas com certeza vai ser mais baixo do que o pessoal que apresentar ao vivo. E na sexta-feira, 28, é nossa prova, nossa avaliação. E a gente faz naquele esquema também, mesmo jeito. Vocês têm o dia todo para realizar a prova. Na sexta à noite, eu já faço as correções. E aí eu já não gosto de colocar nada no grupo. Então eu digo lá que está pronto. Vocês vêm no meu privado e eu já mando. Nota do trabalho, nota do seminário, nota da prova e a média final. E a gente encerra a disciplina. E segunda-feira, dia 31, próxima segunda, a gente inicia a disciplina nova, que, na minha opinião, é a melhor disciplina de todo o curso de radiologia. A melhor mesmo, assim, pelo menos para mim, é a que eu mais amo. Humildemente, é a que eu conheço um pouquinho mais, é a área que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, pela quantidade de cursos que eu já fiz na área, que é radioterapia. Então, radioterapia é uma área, assim, fantástica. Então, a vocês que estão aqui ao vivo, não percam, não deixem de assistir ao vivo essa disciplina, que eu acho que é uma disciplina que traz muito para a vida de cada um, para o conhecimento de cada um. E assim, por exemplo, meio de contraste.
Pode acontecer de um dia a gente precisar fazer um exame contrastado, ou um familiar precisar fazer um exame contrastado, pode. Mas, infelizmente, é muito mais comum a gente conhecer alguém que tem câncer ou que vai fazer um tratamento de radioterapia do que alguém que vai fazer um exame contrastado. Então, o conhecimento que é muito importante para nós, enquanto profissional, além de que é uma área em amplo crescimento. Amplo crescimento. Radioterapia, meu amigo, é uma área que está crescendo muito. E é uma área, assim, apaixonante. Para aqueles que estão aqui, não percam. E se alguém estiver assistindo essa aula no YouTube e puder dar um jeitinho de assistir também, assistam, que vai ser muito legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. Ah, legal. Meu pai fez recentemente uma sessão. Ah, legal não, né? Desculpe. Mas é bacana você ter falado dessa experiência. Meu pai fez recentemente algumas sessões de radioterapia. É muito comum. Inclusive aqui na região não faz somente em Natal, faz em Mossoró. Inclusive em Mossoró é muito top lá. Tem um equipamento de radioterapia e eles conseguiram a verba, já estão fazendo a sala para colocar outro. Então, radioterapia lá em Mossoró é na Hospital da Solidariedade, na Abolição 3, Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer, Hospital da Solidariedade. Fiz meu estágio lá, da especialização em radioterapia. Muito bacana. Então, é isso. Pois muito obrigado pela presença de todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até quinta-feira. Um beijão a todos. Tchau, tchau.